Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso podcast, webcast, produção aqui da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Eu sou Gustavo Groman e tenho editor da Mercado e Consumo. Eu esqueço de falar meu cargo, Ana. Tenho aqui do meu lado a Ana Freitas. Sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, como diariamente a gente faz no portal mercadoeconsumo.com.br. Eu gosto de falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Então, bora lá, bora varejar, bora para mais uma história do mercado. A tecnologia vem avançando e impactando cada vez mais a sociedade, na indústria, no varejo, na casa de cada consumidor. E como nós recebemos isso? Quanto as empresas têm subido nesse trem da inteligência artificial, da tecnologia, para não perder, né, esse tema. Para falar muito sobre isso e muito sobre outras coisas mais, eu recebo aqui novamente, por que novamente? Porque o Alexandre Jurkovic, diretor de Digital, Canais Especiais e de Negócios Globais da IP, foi o nosso primeiro convidado aqui no Bora Varejar. Verdade. E eu tenho o prazer de receber o Ale de novo aqui com a gente. Obrigado, Ale. Gente, super obrigado, Ana, Gustavo. Novamente aqui. Vocês são incríveis. Eu acho que, acima de tudo, o Bora Varejar faz parte do mercado, não apenas de varejo, mas da indústria também, no qual hoje eu faço parte. E é um grande privilégio estar aqui com vocês, respondendo e batendo um papo a respeito de tudo que a gente vê. Aí sobre esse case super bacana da IP. E é isso, né? Bom, legal quando retorna alguém com novas histórias pra gente contar pro nosso público, né? Não, a gente brincou aqui, o Ale já é de casa, né? Vamos ver se ele vai ser o primeiro a vir 3 vezes. Né? Mas a gente vai avisar vocês, fica tranquilo. Ale, hoje você tá na IP, né? E recentemente a gente publicou, a Mercado Consumo publicou uma matéria sobre a Yara, que é a assistente virtual da IP, que dá dicas sobre limpeza e cuidados com a casa. Conta pra gente um pouco sobre isso, sobre como foi concebida a Yara, sobre esse case. Claro. Uma coisa bem interessante, antes de estar na IP, eu venho do varejo, e aí o varejo tem um cuidado bastante grande com jornada do consumidor, com curadoria, com como a gente gera para o consumidor conhecimento a respeito do produto, da melhor escolha que ele pode ter. E aí quando eu venho para a indústria, e a indústria, principalmente a IP, tem um contato e um cuidado muito grande com o consumidor. A gente preza muito pela qualidade do produto, a gente preza muito pelo preço que o consumidor vai pagar, mas ao mesmo tempo a gente não apenas faz a produção de um produto e resolve o problema do consumidor, a gente quer oferecer também o conhecimento de como utilizar, dicas de consumo, dicas de utilização, melhores maneiras de organizar a rotina de limpeza da casa, coisas envolvendo dúvidas em geral sobre marca, sobre empresa. Então, quando houve lá em 2023 uma conversa interna dentro da IP para entender assim, olha, precisamos estar onde o nosso consumidor está, que cada vez mais no digital. A gente gasta 9 horas por dia basicamente em uma tela, 8 horas por dia em alguma rede social ou algum conteúdo que a gente precisa e a gente tem interesse em ver. Então, por que não desenvolver uma solução que de fato o consumidor tenha conexão com a nossa marca e consuma curadoria da nossa marca através do digital. E aí quando eu vim assumindo já uma oportunidade de ajudar o consumidor na tomada de decisão, e a Yara veio para justamente ocupar o espaço nesse gap. Qual que é o gap? Hoje, todo o conteúdo que a gente vê na internet, ou que a gente tinha há uns 2 anos atrás, eram conteúdos escritos, né? Onde você precisava fazer uma pesquisa ou no Google, ou no Marketplace, e aí você ficava lendo páginas ou mais páginas para você entender como você utiliza um produto. E com a inteligência artificial, você faz uma pergunta simples e ela te responde exatamente aquilo que você perguntou. Então, a Yara vem para responder de forma exata. A gente é uma geração que pula as introduções de vídeo. A gente é uma geração que acelera o WhatsApp. O meu WhatsApp é 1 minuto e meio. Então, a gente não tem muito tempo.
né? Então, a ideia principal aqui é como que a gente oferece qualidade da resposta, velocidade na resposta e atender exatamente a necessidade do consumidor. Pra você ter uma ideia, quando a gente lançou a Yara, vieram várias perguntas. A Yara vai receber todo tipo de pergunta, mas ela não pode dar todo tipo de resposta. Esse é o principal cuidado que a gente precisa ter com o consumidor. E tem consumidor que fala o seguinte, vocês têm alguma oportunidade de emprego para o meu filho em Campinas? Essa é uma pergunta direta. E ela responde. É diferente de falar o seguinte, como teve a pergunta, meu filho está com dificuldade de arrumar emprego. Vaga, pode ajudar de várias formas. Então, ela vai interagindo. O surgimento da Yara vem para responder de forma rápida, para cuidar do consumidor da maneira como a IP tem no seu DNA, de explorar exatamente a dificuldade. E já está no ar. Eu lembro que quando a gente lançou, vieram duas grandes indústrias para mim, ou na verdade uma grande indústria e uma grande varejo. Falou assim, Ali, agora a gente vai lançar a nossa. Porque a gente estava com os pontos de lançamento da Yara, justamente o aprendizado que a gente tem com ela. E ela gera muito aprendizado para nós. Muito legal. E quanto tempo tem a Yara no ar? Tem 60 dias. E como é que está sendo a receptividade, até o aperfeiçoamento, né? Porque imagino que é algo que vai sendo aperfeiçoado dia a dia, né? Só um disclaimer, a gente está gravando hoje no dia 14 de agosto, tá? De 2024, então 60 dias aí é junho, meio de junho. E olha, o processo de lançamento dela tem uma questão de cultura, né? E independente se seja IP ou se seja uma outra indústria ou empresa, sempre tem uma cultura interna de risco. Então, como a gente reduz risco? Então, o primeiro ponto de preocupação sempre foi o cuidado de responder adequadamente o consumidor. Então, a gente fez muitos testes. Como qualquer inteligência artificial e generativa, ela vai interagindo, ela vai aprendendo, ela vai ajustando. Então, a gente fez testes de perguntas muito sensíveis, de política, de religião, porque as pessoas perguntam como que eu tiro, por exemplo, restícios de pólvora da roupa. Ela pode perguntar isso. A pessoa pode perguntar. Como que ela responde para isso? Então a gente fez várias perguntas sensíveis. Então, como que ela está indo hoje? A gente monitora 100% das perguntas que ela recebe, monitora 100% das respostas e vai ajustando o prompt para adequar. Nós estamos num momento de uma promoção. Então as pessoas perguntam muito sobre a promoção. Nós aprendemos que as pessoas também têm muito interesse em empregabilidade. Procura o nosso site para empregabilidade. Então ela tem que estar preparada. Nós aprendemos também muita coisa envolvendo... às vezes a pessoa entra para dar um elogio. E ela não estava preparada para responder um elogio, mas sim, ou melhor, reagir a um elogio. Porque, e foi um elogio muito interessante, porque teve uma pessoa que falou o seguinte, olha, o seu concorrente tirou a tampa da embalagem. Eu acho isso muito injusto, porque ele reduziu o custo. Vocês deveriam fazer o mesmo. Olha só. E como que ela reage? Né? E aí ela agradeceu o consumidor. E tem uma complexidade aí do pensamento. Exato, exato. E aí eu lembro que o nome da consumidora é um nome extenso, eu vou falar qualquer nome, Maria. Ela falou, muito obrigado, senhora Maria, pela contribuição. Vamos passar a orientação, a informação para o setor responsável para que cuide, muito obrigado. Então, a gente vem aprendendo muito com ela, adaptando as respostas com ela e tentando entender qual é o próximo passo. Que a gente desenhou steps. E a gente percebeu que a gente teve que mudar a ordem desses steps, porque tem demandas necessárias agora, responder rápido a ela. Nesse caso da Yara, esses aprendizados, né? Vocês alimentam ela com o aprendizado ou ela mesma vai aprendendo a lidar com coisas que ela não tinha lidado, tal? Como é que funciona isso? Hoje nós fomos a primeira empresa no Brasil e uma das primeiras no mundo a lançar uma inteligência artificial generativa atendendo o consumidor. E aí, nós, como qualquer solução parecida, você adquire por trás um prompt pela OpenAI ou para alguma outra empresa e ajusta esse prompt. Então, todo mundo pode ter a condição de fazer isso. O que a gente ajustou? A gente ajustou para ela ler os anos de relação que nós temos com o consumidor. Então, nós temos, obviamente, informação sobre o nosso produto. Então, ela não aprende externo, ela aprende interno. Nós ajudamos ela a ler posts, a ler releases,
para que ela pudesse rápido reagir a qualquer tipo de pergunta que viesse, não no site institucional, mas viesse num post que fizéssemos no LinkedIn a respeito de uma premiação que pode ser que a gente tenha ganho. Então, como que ela responde? Ela é uma assistente virtual com uma camiseta da IP. Respondendo então, a IP. Onde, por exemplo? Hoje você consegue acessar ela através do site, também através do nosso app, e o mais interessante, você não precisa logar, você não precisa dar um e-mail. Qualquer pessoa, e esse é um dos grandes objetivos, e é o que a gente está conseguindo aterrissar, como que a gente democratiza o conhecimento, democratiza o acesso ao produto. Então a gente não tem interesse nenhum em consumir lead do consumidor ao ponto de ceder a Yara para... Não tem essa. Acho que a grande questão é como a gente, de fato, democratiza esse acesso. Então, dentro dos nossos ativos digitais, hoje ela está disponível dentro do site e disponível dentro do nosso app. E as pessoas... Desculpa. Não. Mas ainda falando do acesso, vocês têm ideia de quem está acessando... sei lá, faixa etária, região, onde ela está tendo maior ou menor aderência? Enfim. O nosso site hoje ele não é logado. Né? O nosso app, sim. Então, nós conseguimos entender através do app a região de acesso do consumidor. Dentro do site, o nosso tráfego orgânico é muito alto, comparado com outros sites, que tem mais tráfego pago do que orgânico, principalmente de varejo. E a gente percebe que a grande maioria dos consumidores, eles que acessam o nosso site, eles estão buscando informação de como utilizar o produto, como entender da promoção, que isso vem, obviamente, de um SEO do Google, um SEO do Bing. Então, que mais a IP está usando inteligência artificial? Assim? Pode discorrer aí. Internamente, a gente faz uso dela. A gente tem algumas ferramentas internas para leitura de gôndola, leitura ou ajudar os nossos promotores em campo no trabalho do dia a dia desses promotores. E a gente também tem uma iniciativa dentro do escritório, da matriz da IP. Claramente tem muitas oportunidades. Cada colaborador, como nós, a gente usa algumas ferramentas e é um movimento muito grande dentro da companhia de cada vez mais não apenas provocar, mas dar acesso às ferramentas e capacitar da utilização. Porque você sabe muito mais do que eu, tem muitos ganhos de qualidade, ganhos de profundidade, ganhos de tempo, ganhos de produtividade. Então a gente realmente está passando por uma onda extremamente importante, a gente precisa dar a prancha para cada um poder surfar ela. Você teve uma carreira no varejo já também, né? E agora está na indústria. Como é que você vê o processo de adoção de tecnologia nos dois? E dá para comparar? Tem uma área mais avançada que outra? Enfim. Isso é bem legal, porque eu ouvia no varejo, e ainda ouço no varejo, muita questão de ideias de como nós ajustamos a jornada do consumidor. Sim. E a jornada, obviamente, digital do consumidor e também omnichannel do consumidor, ao ponto de ser uma jornada mais personalizada, uma jornada onde o site se adapta ao consumidor, uma jornada onde você recomenda produtos para o consumidor, facilidade para aquisição, one click ele consome. Quando você vai para a indústria, na verdade, ela fornece produtos para este varejo que tem essa jornada. E aí, o Ponta Iana é muito bom, porque quando eu vim para a indústria, me falaram assim, olha, Ale, se você for para a indústria, você vai ver que o ritmo é outro, é mais lento, é mais de longo prazo, é mais processual, as coisas demoram para acontecer. Aí eu até brinco, eu falo, acho que mentiram para mim. Ou então, é por isso que ele tá indo. Para mudar isso, para mudar esse jogo. Mas não é assim. E a minha vinda para a indústria, Gu, foi muito de... Nós temos a oportunidade de trazer a indústria mais próxima do consumidor. Não que nós não queremos que o varejo esteja, na verdade. Claro. O varejo sempre estará mais próximo. Mas como a gente traz o consumidor cada vez mais próximo, para a gente ter uma relação para desenvolver produtos específicos para esse consumidor, específicos para cada uma das regiões. Então, é claro que qualquer indústria quer estar mais próximo do consumidor. Então, em termos de velocidade de tecnologia, eu vejo que a IP ela é muito ágil. A gente usa muito metodologia ágil interna, a gente traz processos que são muito modernos em termos de ganhar velocidade, de tomar decisões mais rápidas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma Yara em 9, 10 meses.
E há quanto tempo a gente fala de inteligência artificial no mercado? Há muito tempo. Isso não significa que a gente não colocou muito esforço, a gente colocou muito esforço. Ela está na versão mais do que a versão 10 hoje. E nós fizemos 2 Yaras. A gente fez uma Yara, obviamente, a gente já deixou a segunda, mas a gente fez uma Yara mais... Eu brinco muito que ela é como se fosse uma Yara soviética, muito restrita. Ela responde exatamente aquilo que você pergunta. E uma outra Yara que é a Yara que a gente tem hoje no ar. Se a Yara que a gente tem hoje no ar, por algum motivo... ter um deslize, a gente sobe a nossa outra Yara. Em nenhum momento a gente precisou fazer isso. Em nenhum momento. A gente fala muito em termos de o quanto que ela gera de informação desconecta da pergunta. Né? E não aconteceu isso em todas as perguntas e respostas e interações que nós vimos com ela e podemos aprender com ela. Muito interessante, falar um negócio bacana aqui. Um consumidor pegou e perguntou assim: vocês conhecem o produto X, que é de um concorrente nosso? Aí ela respondeu: conheço, mas eu sou uma especialista de limpeza da IP, posso te ofertar. Então o que é o produto X? Ela falou: olha, eu sou uma especialista de limpeza, eu estou aqui para falar dos produtos, mas eu posso falar mais dos produtos IP. Ela falou: então você não... A pessoa, então você não sabe o que é o produto X. Ela falou: eu sei o que é o produto X. O produto X é um fulano de tal, produzido por tal empresa, mas eu, como uma especialista, não posso falar. Aí ela falou: qual que é a diferença do produto X e da IP? Qual é o melhor? Aí ela respondeu: a decisão de escolha é de cada consumidor. E cabe a cada consumidor decidir o que é melhor para aquele momento. Então, ou seja, ela não fala do consumidor, colocar a decisão sempre na posição do consumidor. Então isso tá sendo extremamente importante para dados, porque muito do que ela colhe, a gente olha para dentro de casa. Então vem perguntas do tipo: como que eu tiro marca de dedo da tela da televisão, da tela do teclado não, do smartphone? A gente não tem um produto específico para isso, mas a gente percebe que precisa gerar conteúdo para que ela responda e para que o consumidor consiga encontrar esse tipo de solução. Então, está ajudando a gente tanto na construção de conteúdo para atender o consumidor, tanto para desenvolvimento de produto. Então, está sendo bacana. Isso que eu ia falar. Vocês não têm, mas podem ter um produto que alguém procura ali. De repente, vocês pensarem: não, isso aqui é necessário nesse momento e a gente tem expertise para fazer, né? E tudo isso antes, se a gente pensar num passado não muito remoto, era feito por atendimento ao cliente, né? Pelo saque profissional, né? Quando era. E às vezes por formulário, por e-mail, dificilmente às vezes o consumidor ligava, mas no passado ligava no saque. Mas demorava também para ter resposta, porque você precisa de alguém para, né, entender a informação, buscar, devolver, não era um processo simples, né? Exatamente. E a gente percebe que uma próxima etapa é exatamente isso. Como que a gente traz... eu acho que qualquer assistente virtual, a gente busca ter mais contato com o consumidor, mas não apenas respondendo, mas captando dados. Né? Abrindo chamado, captando e-mail. Então, de assistentes virtuais é ter cada vez mais interação com o consumidor. O Ale já falou sobre dados, né? Eu já separei uma perguntinha para você sobre isso, Ale. Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do rápido intervalo que a gente vai ter. Este episódio do Bora Varejar é um oferecimento de Wake. A Wake é uma empresa de tecnologia feita para ajudar o varejo e a indústria com soluções digitais integradas, capazes de construir e gerenciar digitalmente toda a jornada de consumo. A Wake faz isso por meio de 3 unidades de negócios que formam o Real Unified Commerce. Plataforma de e-commerce com a melhor performance do mercado, plataforma de experiência comportamentais por meio de dados acionáveis e plataforma de influenciadores com mais de 10 anos de coleta de dados. Algumas marcas como Shop Together, Via Veneto, Pura Vida e Marisa pensam grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o quê para mudar e pensar grande também? De volta, dando continuidade a mais esse episódio do Bora Varejar, e como eu prometi antes do intervalo, que eu ia falar sobre dados, né, com a Ale. Ale, dizem que dados é o novo petróleo. Né? Você concorda com isso? Fala um pouco mais sobre essa importância dos dados hoje em dia. Eu acho que o dado, pelo dado, ele é só um dado.
Eu acho que como que a gente faz a leitura, como a gente faz a limpeza, como a gente faz a arquitetura para gerar informações é aquilo que de fato vai fazer a diferença no jogo, porque a gente tem muita informação na internet, a gente tem muito conteúdo na internet para absorver. A questão é o que a gente faz com isso, como a gente organiza para tirar aquilo que a gente realmente precisa. Eu acho que inclusive nesse momento de inteligência artificial, quais são os nossos principais comportamentos ou conhecimento que a gente vai precisar desenvolver para utilizar? Que a gente falou aí, nossa qualidade de escrever e perguntar tem que ser aprimorada. E a coleta de dados tem que ser muito bem organizada. A gente tem dados de performance de produto, como qualquer indústria, a gente tem dados de comportamento de consumidor, como o varejo tem, então, através de retail media, a gente consegue alguns dos dados de comportamento do consumidor com o varejo, e a gente tem interesse, obviamente, de entender cada vez mais, se aproximar do consumidor. E sem dúvida nenhuma, os grandes analistas, especialistas, profissionais de dados, hoje eles têm muitos recursos, muitas ferramentas à disposição. A questão é quais perguntas que a gente precisa fazer para a gente ter exatamente aquilo que a gente precisa saber para tomar os próximos passos. Então, é o que perguntar. Porque dados, de fato, eles estão bem disponíveis e com a inteligência artificial hoje disponível nos sites, disponíveis em alguns apps, a gente consegue as respostas. Vocês olham muito para fora, como é que é essa jornada, como é que tem sido essa jornada da IP, né, de transformação digital e, por exemplo, nesse caminho do uso da inteligência artificial? Vocês têm, imagino que tem poucos benchmarks internos aqui no Brasil, porque está tudo muito ainda começando, né? Mas vocês veem... Vocês estão de olho em benchmarks lá fora ou lá também ainda é um começo de jornada? Porque às vezes a gente, o brasileiro é meio vira-lata, né? Exato. Às vezes a gente acha que está muito para trás e não é bem assim, né? Exatamente. Esse é um excelente ponto, porque eu defendo muito, e vocês já me conhecem de outras datas, nós brasileiros temos uma capacidade gigantesca de criar. Somos extremamente criativos. E a gente tem essa síndrome do vira-lata, é verdade. Porque eu serei o melhor do mundo. Por que não você não será o melhor do mundo? Por que você não será a grande referência? Por que você não é o grande benchmark do mundo? Então, eu desafio muito meu time, eu desafio muito outros colegas do digital. Nós temos como fazer uma revolução gigantesca dentro do Brasil pela nossa capacidade de criar. E aí, quando a gente olha para fora, realmente é verdade, a gente tem poucos benchmarks. Até quando a gente foi lançar, e algumas situações, quando eu vejo as pessoas falarem de IA dentro do mercado, dentro de indústria, dentro do varejo, sempre existem áreas que, obviamente, elas pensam em mitigar risco e falam, olha, o Elon Musk disse que tem que tomar cuidado com a IA. E aí o discurso é esse. E aí quando você pega e a fundo e tenta entender, olha, mas vamos testar. E a gente testa pequeno, testa só com os colaboradores, vamos ver o que aconteceu. E aí libera. Aí testou, deu mais conforto. Vamos aumentar, vamos pegar só a região, vamos testar. Eu acho que o caminho do comportamento digital, acho que é esse. Você está disposto a errar, mas você tem que corrigir muito rápido. E aí, exatamente esse ponto, Ana. A gente tem poucas bench fora, e certamente a IP está se colocando como uma pioneira em lançamento de produtos digitais, pioneira em testar novas ferramentas, porque a gente lança pensando no consumidor, porque imagina, anos de conhecimento, a base de dados, de como cuidar do lar, a gente quer colocar isso à disposição de todo mundo. Então, por que não a gente não fazer isso já com responsabilidade, colocando isso a serviço do consumidor? Então, dentro desse pioneirismo, a gente quer ser o grande benchmark. Sim. Falando dessa relação com o consumidor, né, direta com o consumidor, você até comentou no primeiro bloco que, claro, vocês não vão tirar o espaço do relacionamento que o varejo tem com o consumidor, né, que é intenso e diário também, mas a indústria está cada vez mais se aproximando do consumidor final. O varejo está também, e aí é uma pergunta, o varejo está também mais receptivo, talvez, a esse approach. Exatamente, né? Ele já entendeu que é parte do processo. Porque é difícil hoje uma indústria se sustentar ou ter relevância, se manter, enfim, ter fidelidade, sem ter essa relação direta, né? O que a gente... E aí, respondendo já com um outro bloco importante que a gente entende como faz parte da transformação digital. O nosso papel é vender o nosso produto através do nosso canal, que é o varejo, o atacarejo, o atacado.
Mas o nosso papel não é apenas vender, é ajudar também o varejo a vender para o consumidor. E isso faz com que a gente ajude o consumidor a comprar através do varejo. Esse processo de troca com o varejo ele é muito grande. Os varejistas eles vêm buscar bench dentro da indústria porque dificilmente eles conseguem bench nos concorrentes. Então, existe muito assim, Ale, o que está sendo feito no mercado a respeito de jornada? Ale, o checkout, o que você está vendo aí que outros varejistas estão trabalhando dentro do checkout? O nosso papel é desenvolver mercado e oferecer a melhor experiência de compra para o consumidor. Então, dentro do fato de a gente ajudar cada cliente, o nosso cliente são os varejos, o nosso consumidor é o cliente final, é o consumidor final. Então, como que a gente ajuda dentro da jornada de compra? E aí tem muita oportunidade, gente. Vocês não têm ideia. A gente sempre fala dos grandes varejos que a gente tem na cabeça, mas os regionais, eles são gigantescos em termos de jornada, CRM, tem muito avançado em termos de CRM com o consumidor, tem entendendo LTV, entendendo churn, CAC, segmentando os consumidores para fazendo campanhas específicas, e é uma coisa impressionante. E o nosso papel como indústria é ajudar, e ajudar não apenas no desenvolvimento, mas com dados, porque uma vez que a gente está próximo do consumidor e também vendendo com o consumidor, chegando mais próximo a ele, a gente consegue entender em cada região aquilo que está sendo comprado, mas ele não está conseguindo oferecer, ou o consumidor está buscando através de outro canal. Eu ia falar que muitas vezes, né, a indústria deixou o consumidor um pouco de lado, pensando que o papel de orientar ou de aquecer esse consumidor final era do canal, né? E acho que o que você está falando é um pouco disso, de passar esse não é um obstáculo, mas assim, e ver que a indústria faz parte disso também, esse né? ruído, É verdade. né, que eventualmente acontecia, eu acho. E aí eu queria saber como é que vocês, como indústria, na parte de tecnologia, preparam o consumidor para isso, para adotar essas tecnologias que, de repente, vão vir do varejo, né? Mas vocês, como indústria, quer dizer, o que vocês estão fazendo com a Yara já é isso. Exato. Né? Óbvio que vocês estão fazendo, pensando na IP, pensando no consumidor, mas já é deixando esse consumidor preparado para quando ele for fazer a compra pelo varejista, ele já vai estar mais habituado à tecnologia. E uma coisa que é bem bacana que você está trazendo, Gustavo, quando eu entrei na IP, eu não tinha informações que hoje elas são valiosíssimas para o trabalho que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo. No varejo, a gente pensa muito, obviamente, no nosso share of wallet, o quanto que o consumidor gasta da carteira dele dentro do meu ecossistema. E o meu market share. E aí, quando a gente vê uma indústria que está presente em 95% dos lares brasileiros, é a marca mais presente dos lares, não tem outra marca no Brasil mais presente. Eu falei, o quê? A gente tem tudo, ou seja, nós já estamos no lar. Já estamos. Ótimo. Segundo, nós somos a empresa de maior frequência de compra, tirando a Coca-Cola. Depois vem IP. Então, ou seja, nós somos a de maior penetração e nós somos a de maior frequência. Então o consumidor reconhece e estamos dentro da casa dele e ele tem frequência de compra. É tudo que o universo digital quer. Frequência de acesso e estar dentro do lar. Então, para nós é extremamente importante, através dessa performance que nós temos, oferecer soluções de jornada, de cuidado, de entender exatamente como utilizar o produto, mas digo mais, como a gente viu recentemente, a gente lançou o nosso app, e o nosso app tem um objetivo muito claro. Como outros apps, eles são uma ferramenta para que você acesse conhecimento. Mas ela também é uma ferramenta para que você bata foto dos cupons fiscais para participar das promoções, compartilhe lista de compras. Acima de tudo, para nós, a gente quer dar facilidade para o consumidor e, através do nosso app, entender aonde estão tendo as promoções. Quais sites têm algumas promoções específicas para o produto IP. Então, para nós, de novo, nós queremos dar ferramenta para o consumidor, ferramentas digitais, para que ele consiga solucionar problemas do dia a dia, sendo ele problemas com o lar, sendo ele problemas que vão dar tempo para que ele cuide melhor da vida dele, fique mais tempo com a família, com os filhos, e gaste menos, porque ele sabe exatamente o produto que ele tem que utilizar para cada situação dentro da casa. Muito bom. Vocês chegaram a ter algum tipo de resistência, assim, do varejista?
Não, na verdade, os varejistas são clientes para nós muito próximos. O que a gente percebe é muita colaboração, porque da mesma forma que no retail media tem muita colaboração ao ponto de nós, indústrias, investirmos no varejo e ter a colaboração da troca de dados, para ele é muito importante também saber que tipo de produto ele tem que ter para que aquele consumidor daquela região venha a consumir. Então, essa troca de dados cada vez mais é uma realidade latente entre cliente e indústria. A gente via isso muito pouco há uns 3 anos, 4 anos atrás, antes de lançar o Retail Media. O Retail Media ajudou muito nessa construção. Você acha, indo para o nosso final, que esse avanço tecnológico que a gente vem tendo nos últimos anos, ele já mudou e vai continuar mudando a maneira de comprar e de vender? Eu acho, eu tenho certeza disso. Eu acho que o consumidor cada vez mais está procurando soluções de conveniência e não apenas de preço para resolver problemas que ele está disposto a pagar. A gente reconhece sites e tá na boca de todo mundo que entregam no dia seguinte. E a gente fala com orgulho. Olha, me entregou hoje, comprei tal data. Mas você não falou do preço que você pagou, né? Não. Você fala da conveniência que você teve. Então, cada vez mais a gente está entrando a gente era de uma época de deveres, a gente passa para uma época de prazeres. Onde a conveniência você está disposto a pagar por isso. Então, certamente a gente entende que vai mudar a maneira de comprar, vai mudar a maneira de vender e vai mudar a maneira como você interage com o consumidor. E certamente a gente vai ocupar um espaço que a gente espera dentro de cada uma dessas frentes. E como ajudar o nosso cliente, que são os varejos, os atacados, os atacarejos, como ajudar o nosso consumidor na tomada da decisão e como a gente troca as informações entre si para cada um ajudar dentro da jornada, tanto de compra quanto de venda. Checkout? Checkout, bora lá. Eu comentei no começo do episódio que era seguro. Porém, naquela época, a gente ainda não tinha o momento checkout, que era o momento de finalizar o episódio, né? Então o Ale não fez, vou explicar para ele. Ale, o nosso momento checkout, a gente pede para o convidado olhar para a câmera da verdade, que eu chamo ali, e dar o seu recado final para nossa audiência, que pode ser sobre o papo que a gente teve, sobre alguma coisa que a gente acabou não falando, ou sobre qualquer outra coisa que você queira dar de recado para essa audiência que está nos vendo e ouvindo. Primeiro, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Novamente, obrigado pelo convite. Eu acho que tem 2 pontos para a gente falar bem rapidamente. Primeiro é a questão da Yara, a questão do nosso app, dos nossos ativos digitais, como que a gente, como indústria, não apenas como IP, a gente desenvolve mais facilidade para o consumidor. Eu acho que todos nós temos que prezar, porque todos nós somos consumidores, pelo desenvolvimento, pela evolução, pelo aprendizado contínuo. Acho que o segundo ponto são para os profissionais. Acho que eu, como cada um de vocês aí que estão me assistindo a esse fantástico podcast aqui, sabem da importância de a gente ter orgulho das entregas e ter orgulho de sermos brasileiros e acreditarmos que é possível que a gente consiga desenvolver ferramentas a serem utilizadas em todo o mundo. A Yara é um exemplo desse, mas existem muitos outros, como jornada de compra mais personalizada, capacidade de a gente conseguir juntos desenvolver mais conhecimento para o consumidor. Não é o ponto de a gente apenas vender, é o ponto de a gente ajudar o consumidor a comprar, ajudar o consumidor na tomada de decisão. E nós, como profissionais, a gente tem que ter toda essa preocupação. De novo, muito obrigado pela oportunidade. Sempre um extremo prazer estar aqui com vocês. Legal. Obrigadíssima a vocês. O Ale tá com a gente em eventos também, né? Eventualmente do Mercado de Consumo, da Gouveia, enfim, sempre... É um parceiraço. Super parceiro, sempre nos cruzaremos por aí falando dessa jornada incrível que você tem tido no varejo, na indústria e que a gente está acompanhando aqui também, né? Do consumidor e da mudança de comportamento. Obrigado, gente. Alexandre Djurkovic, diretor de Digital, Canais Especiais e de Negócios Globais da IP. Brigadíssimo por estar aqui com a gente pela segunda vez e a gente espera você para uma terceira vez, né, Iana? Sem dúvida. Obrigado, gente. Legal. Iana Freitas, muito obrigado por dividir a bancada aqui comigo mais uma vez nesse Sempre Bora Varejar. Prazer, obrigada. Você que nos acompanhou até agora, espero que tenham gostado. Não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no canal, fazer tudo que você sabe que tem que fazer, compartilhar para espalhar esse conteúdo, para mais gente assistir. Quanto mais gente assistir, mais legal fica para o nosso canal e mais informação fica passando por aí, né, Ana? E acompanha o Mercado de Consumo em todos os canais, no portal mercadoconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, aqui no Bora Varejar. Nós estamos onde você estiver. Muito obrigado.